e foi o nosso coordenador do programa de governo do Ciro Gomes, né? Na candidatura, e vai dar aqui para nós uma boa visão sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento e também a visão para a cidade de São Paulo. São Paulo é o país. Está dando muita microfonia aqui, viu? Não sei, acho que não. Pode ser a proximidade da caixa, não é isso, gente? Microfonia ficar próximo da caixa, é isso? Vamos ver onde o professor vai querer ficar, né? E vamos testar já. Não deu problema. Bom, nós temos que começar hoje homenageando os professores, né? Hoje é véspera do Dia dos Professores, então mandar aqui um recado para aqueles que estão nos assistindo aí, vão assistir no Face depois, dentro do site do partido, uma homenagem aos professores, que hoje é a véspera do Dia dos Professores, que é 15. Aliás, hoje a cidade está tranquila o trânsito, porque é a ponte, né? Não tem aula. Mas é muito importante. Por isso que nós hoje decidimos trazer um professor para dar uma palestra aqui. Você viu? Entendeu, Moema? Você viu esse dia do professor, você traz um professor? Não. Professor, como dizia meu pai, todo dia dele, quarta-feira vai estar Campos do Congresso Paulista, congresso que congrega prefeitos, vereadores, vice-prefeitos e toda a área política do Estado que se reúne em Campos do Jordão. Então tem uma programação extensa de 2 ou 3 dias, às 11h16. Terminada a palestra dele, ele vai para almoça, aquelas coisas, vai para São José dos Campos. Vai ter lá um negócio da Câmara Municipal, uma coletiva, vai falar, não sei se vai ter possibilidade de visitar o INPE, a Embraer, ou vai ter reunião com o pessoal ligado à INPE e à Embraer, porque não tem outro político no Brasil hoje que está defendendo a Embraer, se posicionando contra a entrega da Embraer. Então eu queria que vocês dessem uma salva de palmas ao nosso professor. Grande companheiro. Folga e revê-los, que eu sei de uma semana. Opa, perguntei sim. Ele não veio antes das segundas-feiras, porque justamente o calendário escolar que ele leciona lá na Fundação tinha um conjunto de aulas às segundas-feiras. Então, a partir de agora, parece que ele vai estar aqui segunda-feira conosco, coordenando, inclusive, as palestras. E hoje, em homenagem aos professores, nós trouxemos para falar aqui um professor. Tem vários professores aqui, né? Mas para falar é um professor. Perguntas vocês já sabem, mande aí pela internet. A gente vai estar disponibilizando. Projeto Nacional para o município de São Paulo, que São Paulo é um país. Começamos já dava isso para São Paulo. São Paulo é um país. Professor. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Muito bom, pessoal. Boa noite aí de novo para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Vocês me desculpem realmente a ausência algumas semanas aí, mas calhou de eu ter um curso lá na pós, justamente segunda-feira à noite, da GV. E aí, onde é que é o melhor lugar para ficar, hein? Mais para cá, né? Controlar para não andar muito. E então não tinha jeito, realmente eu estava organizando aqui as aulas, ajudando eles a organizar as aulas, mas não dava para eu vir. E agora, enfim, estou de volta. E aí eu aproveitei e falei, bom, né, já que eu estou de volta, então vou aproveitar para fazer a aula que eu estou devendo para vocês, que já era para ter sido feita antes e tal, tudo mais.
E aí a ideia, eu vou falar um pouco, mas logicamente é fazer um bate-papo, né? A gente conversar um pouco sobre... hoje até eu já falei várias vezes para vocês sobre o conteúdo do Projeto Nacional de Desenvolvimento, mas hoje eu quero falar um pouco da lógica que está por trás dele, né? E aí depois como é que a gente consegue aplicar isso para o município, tá? Então eu não trouxe transparência, mesmo porque eu acho que é um assunto que é legal a gente bater um papo, na verdade. Eu não vou apresentar um monte de dados aqui para vocês, nada disso. A ideia é apresentar a lógica de como isso funciona, para depois a gente poder discutir em São Paulo. Eu já fiz uma discussão uma vez sobre isso. Funcionou bem, né, lá no centro, exatamente, da região central. Que bairro foi mesmo lá? Oi? Mafubá, eu sou lá, né? Exatamente. É isso aí, próximo ao Mackenzie. Então, hoje nós vamos falar um pouco diferente do que eu falei lá aquele dia, mas a gente vai fazer a mesma sequência. Bom, a ideia é a gente ter uma estratégia nacional de desenvolvimento. Eu vou falar bem do ponto de vista filosófico, aqui do ponto de vista dos princípios, né? É que a gente precisa ter quando a gente fala assim, o governo precisa ter uma estratégia nacional de desenvolvimento, é porque a gente acredita que o Estado tem um papel importante a desempenhar no crescimento econômico, né? Se a gente não acreditasse nisso, a gente deixava o mercado, que a gente chama o setor privado, gerir o funcionamento da economia sem nenhuma intervenção do Estado, né? Então esse é um princípio importante, primeiro, que é bom todo mundo ter claro, né? Entre os economistas tem uma discussão muito grande sobre a participação do Estado, né, a economia, até que ponto vai, aonde começa, aonde acaba a participação do Estado, né? E na verdade, para quem acredita que o Estado não é importante, o que está na cabeça dessas pessoas, e é bom vocês entenderem que em algum momento vocês podem ter que debater isso, tal, né? O que está na cabeça das pessoas que defendem que o Estado não é importante é o princípio, segundo eles, de que o setor privado sempre vai fazer a melhor alocação dos recursos possível na economia, né? Então, se tem mais gente, mais empresas investindo no tal setor, né, para os liberais, é porque aqueles setores vão dar mais resultado, mais retorno, né? Então é mais eficiente as empresas investirem lá, porque se o retorno é maior, mais gente vai investir, vai gerar mais emprego também, certo? Se o Estado intervir, ele estaria atrapalhando esse mecanismo, né? Porque ele estaria tirando, digamos, do setor privado a decisão, o poder de decidir aonde podem ser aplicados melhor os recursos. O setor público só atrapalharia. É o que eles chamam de má alocação dos recursos, né? Quando o Estado faz esse tipo de intervenção, né? Então, o que o Estado deveria se restringir a fazer seria atuar naquelas esferas em que o setor privado não tem interesse de atuar, né? Fundamentalmente, setores que não vão dar retorno, né? Ou setores que têm alguma vocação social muito grande, como educação, né? Ou setores que vão gerar o que o Estado chama de externalidade positiva, quer dizer, vai beneficiar muita gente na sociedade. Então, nesse caso, os liberais aceitam que o Estado participe, né? Então, aceita que participe da educação, da saúde, né? Da questão ambiental, né? E defesa, exatamente, das relações com os outros países, tal, né? Até a questão de quem faz a política econômica, ou eles aceitem que o Estado faça, mas que seja o mínimo possível, né? Por exemplo, quem imprime moeda, por exemplo, deve ser o Estado. Até isso, inclusive, já está em questionamento. Era questionável no passado, e hoje, com essa questão nova das moedas, blockchains, dessas moedas que têm surgido, de novo tem vindo à tona essa discussão se é o Estado que deve ter o monopólio de imprimir moeda, tal, tudo mais, né?
ou, por exemplo, a tua área da segurança é outra área. Então, essas áreas que o setor privado não tem interesse em atuar, ou que geram o que a gente chama de uma externalidade, né? Ou tem algum mecanismo de que eles chamam de falha de financiamento, você não consegue financiar as empresas não conseguem, não têm interesse, não conseguem financiamento para, por exemplo, a educação, porque vão tomar muito calote. Então, olhando por esse ponto de vista, eles entendem que o Estado pode participar de algumas coisas, né? E aí, logicamente, se eles estão falando isso, eles querem que o Estado se reduza ao mínimo possível e faça só aquilo que o setor privado não vai fazer. Na verdade, o Estado atua por exceção, não por regra, certo? Né? Quer dizer, a exceção é o Estado atuar num modelo liberal, naquilo só que o setor privado não quer. Tá? Então, logicamente, se você pensa no modelo liberal, o Estado ele tende a se reduzir ao máximo possível. Tá? E é isso, fazendo um parênteses agora, quer dizer, eu falei para vocês um pouco do modelo teórico deles, o que está na cabeça deles, né? Isso sem falar dos interesses, logicamente, que podem ter por trás, da atuação das pessoas, tal, que eu não estou entrando nem nesse mérito por enquanto, certo? Mas simplesmente do ponto de vista teórico, do ponto de vista lógico, você pode ter um desejo de que o Estado seja pequeno, porque você entende que o que o Estado fizer, ele vai fazer mal feito. O setor privado vai fazer muito melhor. Só aquilo que o setor privado não tem condição de fazer é que o Estado entraria. Né? Então, pensando do ponto de vista prático, o que acontece hoje no país, né, é uma retomada muito grande deste modelo, dessa tentativa de redução do tamanho do Estado. O que o governo faz o tempo inteiro, né, é toda a ação de política econômica dele é visando uma redução do tamanho do Estado. Porque ele entende justamente que o setor privado vai fazer melhor, né? Dado, inclusive, que a gente tem alguns erros de política econômica recentes, não tão distantes assim, né? Esses erros, inclusive, ajudam eles a justificar que o Estado não funciona e reforçam o argumento junto à sociedade. Junto com isso a questão da corrupção, a questão dos financiamentos do BNDES, a questão da política industrial, tudo mais, tudo isso é lenha na fogueira, né? Tá certo? É sopa, tá certo? É caldo para eles poderem tentar desenvolver esse argumento. E essa é que está, do ponto de vista geral, é essa que é a diretriz hoje de política econômica do governo. Né? Para que eles precisam ter um projeto nacional de desenvolvimento? Eles não precisam porque não tem por que o Estado fazer uma coisa dessa na cabeça dos liberais. Não cabe dentro do modelo, exato. Não cabe dentro da cabeça deles isso. O setor privado vai fazer a melhor alocação dos recursos possíveis e acabou. Né? E assim, e fazendo um outro parênteses, é isso que também vai ajudar a reduzir muito a popularidade desse governo com o passar do tempo. Porque esse modelo, pelo que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, ele tende a não dar resultado. Tá? Certo? Mas é o que está, de certa forma, em voga, é o que eles estão defendendo o tempo inteiro. Alternativamente, né, ou melhor, antes de pensar alternativamente, eu posso simplesmente dizer o seguinte: vamos imaginar que o seu modelo liberal seja colocado em prática, né, e que as empresas, tal, etc., elas vão escolher realmente aplicar os recursos aonde tiver a maior margem de lucro, tá? Para elas. Porque elas vão ganhar mais, com isso elas vão gerar mais emprego e tudo mais. Tá? Vamos supor que essa estratégia desse certo. Essa estratégia não seria então a melhor possível, tá? Aí tem um segundo problema ainda. Né? Supondo que isso fosse a melhor coisa possível a ser feita, tá? Eu tenho um problema adicional que é o seguinte: quem disse que esses setores aonde o setor privado iria aplicar os recursos e que, por um lado, tá, vai gerar mais retorno para as empresas que aplicarem lá, são aqueles que vão gerar um retorno melhor para a sociedade, em termos de emprego, em termos de salário e tudo mais. Tá? Então, supondo que o modelo liberal fosse, tá, o melhor possível, quer dizer, que eu deixasse
né, as pessoas, o setor privado fez essa alocação dos recursos que fosse o melhor possível, ainda tem um problema adicional, que é o seguinte: os empresários eles vão sempre escolher aplicar os seus recursos nos setores onde gera maior margem de lucro para eles. Lógico, eles querem ganhar mais, certo? No caso da economia brasileira, esses setores que geram uma maior margem de lucro, pelos cálculos que eu faço, outras pessoas fazem também, outros economistas fazem, é muito claro que esses setores são os setores que geram menos emprego na sociedade. Um é a agricultura, que é um setor importante para nós, com certeza, mas que a capacidade dele de gerar emprego é muito baixa. O outro setor que tem uma margem de lucro alta é a mineração, e aí entra tanto o minério de ferro como a extração de petróleo, que são os setores, principalmente o minério, que também tem uma capacidade de gerar emprego muito baixa na economia. O petróleo ainda tem uma vantagem que os outros dois não têm, porque ele gera efeitos no restante da economia muito importantes. Então, quando você aumenta a produção de petróleo, você tanto demanda um monte de coisa para produzir o petróleo, como o petróleo demanda, tá certo? Ele vai ser um insumo para outros setores importantes também. Então, ele tem o que a gente chama de encadeamento produtivo, né? Os vínculos dele com os outros setores que estão na cadeia produtiva é muito forte. Então, o petróleo ainda é bacana para a gente, se a gente usar bem, né, o petróleo que a gente tem, a possibilidade de ter ganhos com ele produzindo outras coisas. Agora, a mineração e a agricultura também são legais, ninguém está jogando fora aqui no lixo esses dois setores, mas não são eles que vão gerar mais empregos para nós. Então, o que acontece? Se o governo não intervém de alguma forma para mudar essa situação, os recursos eles vão acabar sendo alocados nesses setores. E não vai ter emprego para todo mundo. Ou melhor, vai ter emprego para muita pouca gente. Se a gente pega a participação da mineração no emprego brasileiro, é algo como 2%, 3%. Se a gente pega a agricultura, é mais 4%, 5%. Não é isso que resolve o nosso problema de emprego. Tá? E a gente tem que lembrar sempre que a gente é um partido trabalhista e quando nós estamos falando de Projeto Nacional de Desenvolvimento, a coisa que mais está preocupando a gente, em primeiro lugar, é a questão do emprego. Tá? Ainda mais nessa conjuntura atual do país. Então não dá para você comprar o discurso de uma estratégia liberal, lógico que ninguém está aqui disposto a comprar, estou só explicando para vocês o argumento, né? E ainda por cima, mesmo se comprasse, a gente sabe que não ia dar o resultado esperado. Então, necessariamente, você precisa ter uma estratégia de governo, uma estratégia de Estado que mude essa situação. Mude essa situação significa o seguinte, né? Que ajude o setor privado a querer investir naqueles setores que vão gerar um retorno bom para ele, mas também vão gerar muitos empregos. Tá? Que faça o Estado investir naqueles setores onde o setor privado realmente não tem interesse, ou que a gente entenda que é estratégico, ou que a gente entenda que é o setor público mesmo que tem que investir, dado o papel estratégico, né? Dado que o setor privado, se investir, ele vai acabar atuando de uma forma que ele só extrair o lucro, certo? E não querer, vamos dizer, o retorno que ele vai dar para a sociedade em termos de bem-estar, etc., pode ser muito baixo. Então, nós que acreditamos, né, que o Estado não é só isso, ou que ele é só uma entidade que aloca mal os recursos na economia, nós temos que defender, não é que nós temos que defender, nós defendemos que o Estado tem que ter uma participação relevante na atividade econômica. Muitas vezes essa participação não é direta, significa não é o Estado que tem que produzir. Às vezes sim, às vezes não, mas o que ele tem que fazer é que coordenar essa ação e ele tem que muitas vezes financiar essa ação e fazer com que o setor privado tenha um estímulo para investir em tal área. Tá? Então, se a gente sabe que tem uma área que é importante, por exemplo, de biodiversidade, né, de biotecnologia, e que a gente tem a capacidade de se desenvolver nisso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar, estou dando como exemplo aqui, uma política para que o setor privado tenha estímulo de investir ali. É como se você tivesse
criando uma distorção, digamos, né, na alocação dos recursos, mas uma distorção que é importante para a sociedade. A distorção no sentido de que não vai ser aquela que o mercado determinaria, mas é aquela que a política pública vai determinar e que vai ser importante. Certo? Então você vai tentar fazer política industrial, vai fazer política de ciência e tecnologia, né? Vai fazer uma série de políticas para ajudar os setores que podem, né? Que são importantes para a sociedade e que vão aumentar o emprego e vai aumentar o retorno desses setores. Tá? Tudo isso vai fazer com que a sociedade cresça mais. Do ponto de vista econômico, isso é fundamental no Projeto Nacional de Desenvolvimento. Saber, claro, aonde você quer chegar e quais são os indicadores que você precisa ter e o que você precisa fazer para gerar mais emprego, quem você vai privilegiar. Certo? Então, do ponto de vista geral, é essa coisa, tá certo? Quer dizer, como é que o Estado pode ajudar na alocação dos recursos para chegar a um resultado melhor. Né? Do ponto de vista quando você fala de projeto, né, você tem que ter claro o que você quer, aonde você vai chegar e tem que ter indicadores, ter metas e tudo mais. Certo? Quando a gente começou a desenhar o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que está no programa do Ciro, né, a gente sabia muito bem os setores que a gente achava importantes, né, a política econômica que ajudar a gerar emprego, vou falar um pouco dela, certo? Mas faltava uma coisa que era a seguinte: vamos ver aonde a gente quer chegar, certo? Se vocês pegarem o programa, vários de vocês já leram, vocês vão ver que lá na parte inicial do programa, isso foi uma coisa que no passado, durante a campanha que nós estamos desenvolvendo isso, certo? Com o passar do tempo, a gente começou a perceber, vamos colocar as metas onde a gente quer chegar. E aí, o próprio Ciro começou a falar, olha, né, vamos achar um país que a gente entenda que tem um padrão de vida bom, que a gente consiga chegar lá num certo período de tempo, que seja factível a gente fazer isso. A gente chegar lá, em termos de crescimento. Olhando para frente, a gente quer chegar na renda per capita desse país em tanto tempo. E a gente escolheu Portugal. Se vocês olharem lá no programa, é Portugal. A gente discutiu vários países, tá? Discutiu Coreia em função da estratégia, quer dizer, eles terem crescido muito, mas depois a gente abriu mão, porque era um regime que durante muito tempo foi totalitário, foi um regime democrático. Olhamos para a Espanha, olhamos para a Itália, né? E achamos Portugal interessante, tanto porque era factível a gente chegar nos números deles, é factível a gente chegar nos números deles, como são uma nação amiga, todo mundo tem uma identidade com Portugal, né? Certo? E eles têm um partido de esquerda hoje, né, que está fazendo o país crescer, com um partido de esquerda. Então era uma coisa que era muito, vamos dizer, a gente achou como uma coisa interessante. Então, se vocês olharem lá o programa, a gente quer em tantos anos, que eu não lembro agora mais quantos são, acho que são 20 anos, dobrar a renda, chegar na renda per capita de Portugal. Era uma coisa de 15, 20 anos, chegar na renda per capita de Portugal. E além disso, a gente tinha uma série de outros indicadores sociais, né, que a gente também queria chegar. Então, todos os indicadores lá de saúde, de educação, né, de direitos das mulheres, né, de melhoria do bem-estar da sociedade em geral, né, estavam colocados lá, né, baseados em Portugal, para a gente chegar lá no certo número de anos. Então, dali a gente ia começar a desenhar toda a política para trás, entendeu? A partir dessa meta que a gente tinha lá na frente. Tá? Isso que a gente ia fazer quando a gente começasse a implementar o nosso programa. Nós ainda vamos implementar esse programa, com certeza, né? Com logicamente melhorias, né? Tá certo, com aprimoramentos, mas a gente vai conseguir implementar ele. E vai começar desse jeito. 22. Tá? 22, exatamente. Né? Vamos começar e vamos ganhar em 22 para implementar em 23. Né? Então, a partir de 23. Então, no final de 22 a gente tem que começar a fazer isso. Então, a gente daí volta, com aquela meta lá, a gente começa a olhar para trás e ver o que a gente precisa fazer para chegar nela. Certo? E aí, de certa forma, todo o programa que a gente desenhou, né, ele está consistente com isso, com o que a gente quer lá na frente. Tá?
Tá? Então a primeira coisa que é importante é isso que vocês terem claro sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Segunda coisa, já foi do Estado dessa coisa. A terceira coisa é que, logicamente, para você conseguir fazer um Programa Nacional de Desenvolvimento, você precisa ter quais são os instrumentos, tá, para você chegar naquela meta, o que você vai fazer de ações, etc. Tá? A gente começou a desenhar isso, primeiro do ponto de vista econômico, né? Porque ali todo mundo era economista, né? A gente tinha uma experiência muito forte nisso, tá? E a gente começou a desenhar o que a gente chama de política macroeconômica, quer dizer, o que a gente precisa fazer com o gasto público, o que a gente precisa fazer com a taxa de juros, o que a gente precisa fazer com a taxa de câmbio, que eram variáveis importantes para poder estimular o crescimento. A gente tem um diagnóstico de que essas variáveis atrapalharam muito o crescimento nosso. Tá? Mas não era só isso, não era só a questão macroeconômica. Tá? Tem várias coisas lá no plano de ponto de vista macroeconômico, inclusive são desafiadoras. Tem uma coisa lá que passou batido, eu cheguei até a comentar com alguns jornalistas, que deram muita trama, eu comentei de novo com os amigos nossos, tal, que nenhum programa tem lá, que é o seguinte: nós queremos no nosso programa mudar a composição do Conselho Monetário Nacional. Vocês olham e falam, mas que porcaria é essa? O que quer dizer isso aqui? Né? Quando você fala de Conselho Monetário Nacional, é quem define a meta de inflação. É quem define se o governo se preocupa com a inflação ou com o emprego. Certo? É em quanto tempo você vai chegar na tua inflação que você deseja. Tudo isso é o que a gente chama de mandato do Banco Central. Quem define onde o Banco Central vai chegar não é o Banco Central, é o Conselho Monetário Nacional. Hoje, quem está no Conselho Monetário Nacional, antes eram 3 pessoas. Era o presidente do Banco Central, o ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda. Hoje, logicamente, só tem 2 pessoas. O presidente do Banco Central e o ministro da Economia, que está acumulando toda a parte econômica. Se o presidente do Banco Central, logicamente, está alinhado com o ministro da Economia, ele resolve sozinho todas essas coisas que deveriam ser resolvidas por um órgão superior, certo? Aonde tivesse uma participação maior da sociedade, dado que é uma questão tão importante. A hora que, por exemplo, você coloca no Conselho Monetário Nacional uma composição que vai dizer qual vai ser a meta de inflação, se você vai considerar o emprego, em quanto tempo você volta para a inflação quando tem um choque de preço, é importante porque provoca uma recessão maior ou menor na economia. Tá? O Banco Central, a única coisa que ele faz em cima disso é executar isso que está pré-determinado. Tá? Então, parecia uma coisa besta que estava lá, mas a gente colocou porque sabia a força que aquilo tem. Tá? Se vocês olham toda a parte que fala lá sobre o mercado financeiro, taxa de juros, tal, etc., tem várias coisas que vocês compararam, então só no nosso programa. Certo? Então, do ponto de vista, vamos dizer, progressista, o nosso programa, eu tenho certeza, eu bato aqui com vocês, do ponto de vista econômico, é o mais progressista de todos. Tá? Mas tudo bem, a questão não é só macroeconômica. Né? Se você quer estimular determinados setores da economia, ou quer estimular a exportação, quer estimular a geração de emprego, né? As empresas têm que ter facilidades para fazer isso também. Tá? E para isso, elas precisam ter uma infraestrutura adequada. Então a gente também fez toda uma política de infraestrutura para melhorar a produção, melhorar as condições de produzir. Tá? Fez uma proposta de reforma tributária, está escrito lá, nós temos que tributar menos a empresa e tributar mais a renda proporcionalmente. Né? Quer dizer, quando eu estou em todos os lugares agora, eu estou falando dessa reforma tributária que o governo está propondo, ela é razoável, tá certo? Ela vai melhorar, vamos dizer, vai simplificar os impostos. Vários de vocês estavam lá no sábado assistindo o debate, né, que foi a reforma tributária, mas ela é incompleta, porque ela não toca na questão da renda. Essa é uma coisa que nós temos que bater o tempo inteiro nessa tecla. Tá? Bom, falei da infraestrutura é importante. Né? Precisa ter uma política, logicamente, de valorização do salário mínimo, né? Uma política de valorização dos benefícios sociais. Né? Tudo isso a gente precisa levar em consideração, logicamente, no programa, para você poder manter o nível de bem-estar das pessoas. Porque, veja bem, né? A gente quer gerar emprego, né? E a gente entende que, ao gerar emprego, nós vamos melhorar a condição de vida de todo mundo. Né? Mas quando a gente fala de distribuição de renda,
a gente sabe que se deixa só também a distribuição de renda como um instrumento ou uma coisa que é o mercado que vai resolver, isso, se resolver, demora muito tempo via mercado. Se resolver, certo? Então, o que você precisa fazer? O Estado precisa acelerar esse processo de distribuição de renda. Tá? E acelerar o processo de distribuição de renda significa você ter programas sociais, direcionar uma parte dos gastos públicos para políticas sociais, certo? Mas não só isso. Isso o PT fez. Né? A outra parte, que é a parte que mexe mais na distribuição da renda, é justamente a taxação sobre os mais ricos. Vocês lembram daquela tabela que eu mostrei naquele dia lá da proposta da reforma tributária? Aquilo é uma indecência. Tá? Ali a renda está muito concentrada. Então, se você quiser distribuir mais a renda, você tem que taxar mais esse grupo de qualquer forma. Certo? Então, essa é uma outra questão que é importante a gente ter claro. Porque lá a questão da tributação é importante. Porque política social a gente tem que fazer também com gasto público. Não é só deixar no mecanismo de mercado. Tá? Aí, logicamente, para você conseguir ter uma mão de obra qualificada, né, e fazer com que as pessoas aumentem a sua capacidade, tanto de ter uma atuação cívica, uma situação social, né, se sentirem parte da sociedade, você tem que ter educação. Tá? Então, lógico que a educação sempre vai ser fundamental num programa do PDT. Né? Assim como para a própria gestão do Ciro no Ceará foi fundamental, a gente trouxe essa experiência para dentro do programa. Para a gente não, vamos dizer, para tentar replicar em outros locais do país o que já aconteceu muito bem feito. Todo mundo vai atrás da experiência de Sobral, não vai? Né? Tá certo? Ou todo mundo vai atrás da experiência dos CIEPs, né? E replicam os CIEPs. Por que se essa experiência é nossa, nós não temos que, nós é que replicarmos no Brasil? Certo? Nós estamos deixando os outros falarem disso e a gente está aproveitando muito pouco isso. Mas está lá muito claro no nosso programa. Né? Um outro ponto, logicamente, que é fundamental para as pessoas, para o bem-estar das pessoas, é a questão da saúde. Isso é cada vez mais importante. Né? Então, a gente entende, segundo o nosso programa, que a gente parte de um sistema onde a gente tem uma atuação básica do Estado, que a gente chama de atenção primária, né, preventiva é atenção primária, um segundo estágio, que são as chamadas policlínicas, onde vocês fazem um atendimento especializado, e se você passa naquele estado, quer dizer, se aquele estado não resolve a situação, né, da população ou do indivíduo, aí sim é que você vai para alta complexidade. Isso gerou uma certa discussão, inclusive na época a gente estava falando do programa de saúde, que alguns dos especialistas, outros não, mas alguns dos especialistas achavam que a pessoa tem que ir direto para o hospital, tal, etc. É óbvio que se a pessoa tiver com uma situação avançada de doença, ela tem que ir para o hospital, isso é óbvio, certo? Mas enquanto política, você tem que tentar justamente dar a atenção básica melhor possível, para que a pessoa não tenha doença primeiro, certo? O que você consiga evitar no início, que é a melhor coisa que pode acontecer no bem-estar da pessoa. E a segunda coisa, se ela tiver algum problema, né? Certo? São poucas as pessoas que vão passar para o estágio seguinte, porque elas já foram, o problema já foi sanado no estágio básico. É muito melhor para todo mundo, é melhor para as pessoas e é melhor para o Estado. Né? Certo? Lógico, gasta menos e atende muito mais gente e as pessoas ficam menos doentes, o que é melhor para as pessoas. Então a gente tem uma lógica que é atenção básica, atenção secundária, atenção terciária, que é de certa forma a lógica do SUS, mas tem gente que combate isso na esquerda, acha que não, que a pessoa tem que ir para o hospital. Ninguém falou aqui que a pessoa não tem que ir para o hospital se ela estiver doente, certo? Uma coisa é diretriz e política, outra coisa é quando a pessoa está numa situação, logicamente, de emergência, tudo isso é uma coisa completamente diferente. Eu acho que o Márcio já falou bastante sobre o SUS aqui para vocês numa hora que ele já deu. Tá? Aí depois tem outras questões que são muito importantes, quer dizer, a questão do meio ambiente, uma questão cada vez mais importante hoje que a gente fala de estratégia de desenvolvimento. A gente tem que pensar numa estratégia que seja sustentável, tá certo? Quer dizer, não adianta a gente gerar emprego e acabar com a natureza, não preciso nem explicar porque é óbvio, né? Tá certo? Isso é ululante, óbvio para todo mundo que está aqui.
Então, essa questão eu acho que vai ser cada vez mais importante, né? Quando a gente discutir política pública. Então, a gente tem que pensar no desenvolvimento, pensar sempre no desenvolvimento de forma sustentável. Tá? Esse é um dos tópicos que a gente vai trazer gente para falar para vocês aí daqui ao longo do tempo. Tá? Tem a questão dos direitos humanos, logicamente, que não são questões diretamente econômicas, mas que tem até um impacto econômico, porque geram discriminação no mercado de trabalho, geram condições diferentes das pessoas ingressarem no mercado de trabalho, dependendo da discriminação. Então a gente tem que cuidar disso, não só para o bem-estar das pessoas, mas para eliminar essa distorção no mercado de trabalho, né? Então, é o Estado que vai fazer isso, não é outra pessoa, outro órgão da sociedade que não seja o Estado que vai fazer isso. Tá? E aí vale para todos os grupos que a gente quiser falar, não vamos especificar nenhum aqui, mas todos os grupos têm que ter, no fundo, direitos iguais, acessos iguais, independente de cor, raça, gênero, tá certo? Orientação sexual, ou seja lá, religião, credo, seja lá o que for, a gente tem que ter uma política para que todo mundo tenha o mesmo acesso. Agora, é óbvio que se tem grupos que sofrem uma discriminação maior, a gente tem que ter uma atenção maior para diminuir a discriminação em relação a esse grupo. Isso é óbvio também. Isso é muito claro para nós, quando a gente fez o programa. Tá? Uma outra questão que se tornou importante no Brasil com o passar do tempo é a questão da segurança pública. Né? E essa é uma questão que com certeza vai vir de novo forte nessa campanha aqui. Ainda que estejam reduzindo os índices de homicídio, hoje mesmo saiu na Folha, mais um governo, dizendo que realmente reduziu o número de estupros, está dizendo lá de estupros, eu não vi isso quando eu olhei os números, enfim. Mas está dizendo que resolveu o número de assassinatos, realmente diminuiu e tal, tudo mais, mas mesmo assim vai continuar sendo uma questão importante. Né? E aí, eu vou dizer o que eu acho que pega para a questão local, tal, tudo mais, mas ela é uma questão que a gente teve que tratar e é importante porque é uma demanda da sociedade por segurança, logicamente. Você tem que ter uma atuação muito mais pensando em inteligência do que pensando em extermínio, digamos, que é o que a gente vê, por exemplo, que está acontecendo no Rio de Janeiro. Né? A gente tem que ter muito mais uma política de inteligência. Eu fui, algumas semanas atrás, a Giovana Wister esteve aqui falando com vocês sobre a gestão das finanças lá de Niterói. Né? Na mesma semana, não, na semana anterior, eu tinha ido para Niterói fazer uma visita lá e o prefeito me levou para conhecer várias coisas da cidade e tal. Niterói é uma cidade que está muito bem administrada, eu acho que é um exemplo para nós do ponto de vista de política pública, e devia ser uma vitrine e devia ser um dos exemplos, não o único, mas um dos exemplos nossos a ser seguido para discutir políticas públicas locais. Certo? Na área da segurança, né, eles têm uma estrutura de inteligência que é uma coisa absurda. Olha, tinha uma sala lá, que era mais ou menos metade dessa sala, né, uma parede inteira, imagina uma parede dessa, largura, acho que esses dois pedaços da sala aqui, cheio de tela, né, certo? Tela da cidade inteira, certo? Quer dizer, e eles tinham filmado todas as regiões, né, onde poderiam acontecer determinados furtos, por onde as pessoas saíram e tal, tudo mais. Resultado, eles diminuíram barbaramente o número de roubos a carros, por exemplo. E mesmo de assaltos, tal, esse tipo de coisa, que está toda interligada à polícia. Certo? Queira ou não, é isso que a população quer. E sem uma política de extermínio, logicamente. Né? Então, isso é uma coisa importante para a gente. A nível nacional, você não tem como fazer isso. Né? Uma sala de inteligência onde você vai cuidar de toda a segurança do país, mas você tem como financiar isso, criar uma estrutura para que os governos locais possam aplicar isso. Tá? Tinha a questão da ciência e tecnologia, que é muito importante, aquilo que eu falei, a gente tem que ter, para desenvolver alguns setores que são importantes para nós estratégicos, precisa ter uma política de ciência e tecnologia. O setor privado não tem praticamente interesse em fazer isso. Né? Então você precisa ter bolsa de estudo, precisa ter um vínculo maior da pesquisa com as empresas. Isso realmente é uma coisa que a gente pode não gostar desse governo, mas uma coisa que é certa é que existe um vínculo muito pequeno da universidade com as empresas. Isso realmente precisa melhorar. Né?
Não da forma como o governo está fazendo, é óbvio, mas precisa melhorar isso, né? Precisa ter um vínculo maior dos dois, vamos dizer, dessas duas organizações da sociedade, e a gente está prevendo isso lá, também como fazer isso, uma série de programas que poderiam estimular as empresas a quererem mais trabalhar com as universidades. Isso passa também por melhoria, desburocratização desse processo nas universidades. Não é muito fácil um cara que está mal na universidade, ou um grupo lá, conseguir fazer um contrato, digamos, de uma universidade pública com uma entidade privada, tá? Para conseguir recurso, para pesquisa e tudo mais. E a própria universidade tem que ter recurso também para fazer pesquisa que a gente chama pura, né? Porque aí é que se desenvolve tecnologia, conhecimento também. Tá? Então tinha uma coisa muito clara para isso, e tinha dentro dessa, vamos dizer, dessa política que a gente chama de tecnologia e inovação, alguns setores que a gente entendia que eram os prioritários. O Ciro sempre fala, né, do agronegócio, o agronegócio que a gente tem condição de aproveitar tudo aquilo, as nossas vantagens comparativas, as nossas vantagens naturais, né? O militar, porque ele desenvolve tecnologia, assim como desenvolveu nos Estados Unidos, e gera produtos para vários outros setores. Né? A gente tinha o complexo do petróleo, que eu expliquei para vocês, dos encadeamentos produtivos. Né? A gente tinha o complexo da saúde, né? Que era muito importante, porque vai ter a mudança demográfica nossa, vai aumentar a demanda de serviços de saúde. Se a gente consegue desenvolver tecnologia na área de saúde, isso facilita muito mais tanto o atendimento para as pessoas, como é uma das formas de a gente desenvolver tecnologia e inovação. E vai ter demanda por isso. Tá? E substitui importação, tanto na agricultura como na indústria da saúde, né? Por causa que você vai importar menos insumos farmacêuticos, menos remédios, menos insumos para farmacêuticos, menos insumos agrícolas e tudo mais. Tá? Quer dizer, você tem que tentar privilegiar a indústria, tá? Nacional. Então a gente tinha os nossos setores que a gente elegia como sendo os mais importantes, tá? Numa estratégia muito para frente. Mas a eletrônica não está aí, então a eletrônica está em tudo isso. A eletrônica está na saúde, a eletrônica está no militar, a eletrônica está na educação. Desculpa, não falei educação, falei errado. No petróleo, tá certo? Tudo isso demanda também os outros setores. Então, quando você fala desses 5 setores, não são só eles, são todos os outros que estão no mundo. Tá? E por que esses 5 setores? Já falei, mas por que a indústria também, que é uma coisa que eu não falei ainda aqui? Por que a indústria? Né? A indústria hoje é uma indústria diferente daquilo que a gente pensava no passado. Né? No passado a gente entendia indústria, pensava numa siderúrgica, numa metalurgia, tal, que era a tradição. Hoje, quando nós estamos falando de indústria, nós estamos falando de uma outra coisa, não que essa não seja importante, mas que está acoplada nos serviços. Né? Então nós estamos falando de uma indústria, por exemplo, de saúde, que vai, ao mesmo tempo que você tem que desenvolver os insumos, ou tem que desenvolver os equipamentos, vai gerar uma série de serviços no entorno. Certo? Vem junto com isso. Você fala do agronegócio, você vai ter que ter toda uma logística, uma infraestrutura de distribuição e tudo mais, para você poder exportar e vender esses seus produtos. Então, o que a gente pensa hoje como indústria, e ela é importante porque tanto ela gera inovação, como ela puxa a produção dos outros setores, como ela gera mais emprego dos outros setores, ela não vem sozinha. Ela vem junto com uma série de serviços junto. Né? E é bom a gente lembrar disso. Tá? Quando a gente fala, mas a indústria, não sei o que, ninguém mais fala em indústria. Olha, se não tem indústria, a demanda por serviços é muito baixa. E se não tem demanda por serviços, não tem emprego para todo mundo. Aí o que acontece? O pessoal não arruma emprego, vai fazer o quê? Vai entregar comida, certo? Ou vai transportar pessoas no aplicativo. Quer dizer, isso vai ter a precarização no mercado de trabalho que hoje já está acontecendo. Né? Então, esse é um problema muito sério da geração de emprego, é você gerar emprego de qualidade. Para gerar emprego de qualidade, você precisa de 2 coisas. Você precisa, de um lado, educação, acesso à tecnologia e tudo mais, mas do outro lado, você precisa de investimento nesses setores que vão querer a mão de obra mais qualificada, que vão gerar os melhores empregos. Se o Estado não ajuda o setor privado aí para esses setores, tá? Fazendo política industrial, fazendo a política certa, os recursos vão para onde? Para aqueles setores que eu falei para vocês, para agricultura, mineração, ou para tá certo? Ou vai para o Uber, ou quer dizer, transporte, mas eu não tenho nada contra isso. Então, estou falando, não é o melhor emprego que a gente espera gerar na sociedade.
Tá? Então, se o Estado não intervém, você não tem o direcionamento dos recursos para esses setores. E esse é um problema dos processos de desenvolvimento. Por isso que é tão importante a participação do Estado. Tá? O outro ponto é a política externa, que também é importante. Logicamente, a gente precisa pensar em vender para o exterior, não vender só no mercado interno. Porque quando você vende para o exterior, você amplia o teu mercado, você se torna mais competitivo, que você precisa vender lá fora necessariamente. Quer dizer, desculpe, para você vender lá fora, você precisa ser bom de serviço, quer dizer, precisa ser eficiente para conseguir vender no exterior. Você vai ser mais competitivo, isso vai trazer também um ensinamento para as empresas aqui no mercado interno. Tudo ajuda quando você exporta mais, principalmente manufaturado. Os países que mais se desenvolveram no mundo foram países que foram exportar manufaturados. Você não pega nenhum país, raríssimas exceções dos produtores de petróleo e tal, etc., que são ricos e não têm uma participação elevada de manufaturados nas exportações deles. Normalmente, os ricos têm exportação elevada de manufaturados. Tá? E a política externa precisa ajudar isso, logicamente, precisa tratar das relações do país, não só comerciais, mas diplomáticas e tal. Vocês estão vendo pelo desastre que está acontecendo agora. Né? Bom, então esses eram os grandes pontos, vamos dizer, do Programa Nacional de Desenvolvimento. Né? Que horas são aí, gente? 15 para as 9? Ô, louco, já falei pra... Bom, então vamos falar agora como é que a gente, como nós começamos às 8, vocês me dão mais 15 minutos aqui, pode ser? Ninguém vai sair daqui tá correndo, né? Então tá bom. Então tá bom. Então agora, como é que você transporta isso para o nível local, né? Quer dizer, pensando primeiro, os princípios mais gerais são os mesmos, tá certo? Quer dizer, precisa ter um Estado, né? Esse Estado precisa fazer política a nível local para desenvolver emprego, não só emprego, como a melhoria da qualidade de vida de todo mundo, e o papel, seja do governo local ou do governo geral, é esse. Então, continua o mesmo princípio de você precisar intervir na economia, é o mesmo, pelos mesmos motivos. Certo? A questão é que o governo local, ele não consegue implementar uma série de políticas que são da alçada do governo federal. E, por outro lado, ele consegue fazer várias coisas que no governo federal não consegue fazer porque está muito centralizado. Certo? E são essas políticas, o princípio geral é o mesmo, mas são essas políticas que a gente precisa pensar em discutir localmente. Tá? Então, por exemplo, eu não tenho como pensar uma política de relações exteriores a nível municipal. Tá? Mas eu posso pensar, logicamente, em fazer acordos, tá certo? Da prefeitura, por exemplo, com outros governos, para conseguir recursos, tal, dentro de uma estratégia mais ampla de política de relações exteriores, nada impede. Né? Certo? Eu posso ter uma política de emprego. Oi? Com os organismos multilaterais, isso que eu quis dizer, exatamente. Quer dizer, você pode buscar dinheiro em vários organismos multilaterais para poder, né, fazer investimento aqui. Eu posso pensar em política de emprego? Posso e devo pensar em política de emprego a nível local. Porque o ano que vem, com certeza, uma das principais pautas que vai estar quente na hora da eleição vai ser a questão do emprego. O emprego não vai melhorar com essa política econômica que está aí. Então, o ano que vem, a situação do emprego ainda vai estar muito ruim. E essa discussão, que seria uma discussão nacional, vai ser trazida para a discussão local. Não se iludam. Então, vocês têm que também estar ligados em participar dessa discussão, porque ela vai rolar a nível local, não tem dúvida. Certo? E a gente tem que ter alternativas aqui de como a gente pode ajudar a gerar mais emprego. Tá? Outra coisa, a infraestrutura. Né? A infraestrutura, ainda que a nível nacional o governo faça muita coisa, ele em geral faz muita coisa em associação com os estados e associação com os municípios. Tá? Então, ainda que a prefeitura não vai construir uma estrada para escoar a produção, mas ela tem que cuidar da mobilidade, tem que cuidar do saneamento, que eu acho que é um ponto fundamental que a gente tem que priorizar no nosso programa, a questão do saneamento aqui a nível local. Isso daria, melhora muito o bem-estar das pessoas, melhora as condições de vida, de saúde, e ainda por cima todo mundo quer isso. Então isso seria um senhor ganho para nós se a gente tivesse uma política clara, né, nesse sentido. Tá? Então a infraestrutura, a gente tem que pensar aqui, mobilidade, saneamento, iluminação,
certo? São coisas que a prefeitura pode fazer e deve fazer. Habitação também, certo? Logicamente, desculpe, né? Não tinha falado da habitação também, habitação com certeza também. São todas essas coisas que cabem dentro de um programa local, pensando com os princípios mais gerais. Né? Depois, do ponto de vista da política econômica, logicamente a gente não pode fazer muita coisa do ponto de vista macroeconômico, né? Mas a gente precisa ter recursos para poder, né, financiar uma série de despesas. Então a gente tem que ter uma preocupação com a gestão. Eu acho que deveria ter no nosso programa até uma expectativa do que a gente vai fazer para melhorar as contas da prefeitura, uma proposta, da onde vai sair o dinheiro, certo? Porque senão você está falando, vamos fazer um monte de coisa, mas da onde vem o dinheiro? Fica pouco factível, né? As pessoas não acreditam mais nessas promessas que não tem muita. Né? Então a gente, se tiver, seria legal dizer, olha, o dinheiro vai ter tal, etc. Você não vai ter dinheiro carimbado antes da eleição, mas você pode dizer da onde você vai buscar o tipo de ajuste que você vai fazer. Né? Vai buscar dinheiro em organismos internacionais, né? Vai tentar diminuir a taxa de juros, vai tentar renegociar a dívida, mudar os níveis de endividamento possíveis para a prefeitura, tudo isso pode ser feito. Tá? Do ponto de vista de política de direitos humanos, tem um monte de coisa que a prefeitura pode fazer. Vocês podem ver, por exemplo, agora, a própria prefeitura de São Paulo que está fazendo, né? Que eles vão trazer no começo do ano, sem querer fazer propaganda para eles, não é isso, mas acho que é uma coisa bacana, que eles estão fazendo, a gente tem que falar o que é bacana também, eles vão trazer todas as peças de teatro que foram, né, censuradas lá no Rio de Janeiro, vão trazer para fazer um festival aqui no começo do ano. Tá certo? Tem espaço. Isso eu estou falando como uma coisa, não é? Mas você pode pensar, logicamente, tem várias outras políticas de direitos humanos que a nível local a gente pode implementar, por quê? Porque as pessoas, elas habitam nas cidades, logicamente, e aonde elas sofrem esse preconceito, aonde elas sofrem problema, discriminação, é nas cidades. Então tem muita coisa para a gente fazer. Né? De educação e de saúde nem se fala, e de segurança pública mais ainda. Porque se tem outro tema que vai ser fundamental na eleição, vai ser a questão da segurança. De novo, a gente tem que sempre lembrar que uma parte da vitória do presidente se deve, né, à política, não, pelo menos ao discurso que ele fez em relação à segurança. Outro dia ele contou, a promessa, exatamente. Outro dia estavam me contando que um cientista político que trabalhou com Mangabeira há bastante tempo, ele estava contando que ele falou assim, olha, eu acreditei que o Bolsonaro ia ganhar o dia que eu fui fazer uma palestra lá numa área do plano piloto, não no plano piloto, na cidade satélite ali de Brasília, eu não lembro onde é especificamente, mas ele falou assim, olha, alguém lá, era tipo aqueles programas que a gente fazia na época da campanha, que você faz um grupo de foco, né? Tá certo? Você senta lá, fica vendo que as pessoas estão discutindo e você está vendo como é que está encaminhando a discussão. Eu ia de vez em quando, né? Para ver como é que estava a temperatura na população. E num grupo de focos desse, a mulher lá chegou e falou, não sei o que da arma, tal, não sei, mas o que vai acontecer? Não, tem o decreto, tem a lei do Bolsonaro, o decreto do Bolsonaro. Que era justamente o negócio da possibilidade de armamento. Quer dizer, já estava vinculado ao Bolsonaro, ele já tinha ganho aqui, tá certo? Quer dizer, nós não vamos fazer a mesma coisa, é óbvio, né? Certo? Mas ele ganhou em boa parte por causa disso. A gente está falando que... Não mudou nada, exatamente. Mas a gente tem que defender que a gente tem uma estratégia bem sucedida em Niterói e que não tem nada a ver com essa questão do extermínio, que é da cidade vizinha ali, atravessando a Bahia, você tem uma cidade que o governo do estado está exterminando um monte de gente. Em Niterói não tem nada disso. Fala. A segurança pública não é atribuição do Estado, não do município? Então, é a atribuição do Estado, mas o que ele fez? Ele fez um convênio com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e a Guarda Municipal para vocês atuarem conjuntamente ali. Certo? É que ele está numa situação favorável porque ele tem muitos recursos do royalties do petróleo. Mas o que ele faz? Para os policiais militares, quando eles estão em folga, ele paga um extra para que os policiais vão lá trabalhar durante esse período. E não é nada ilegal isso, tá certo? É absolutamente previsto.
Então, aqui também, então, dá para fazer, certo? Então, o que acontece? Tudo isso são coisas que dá para você pensar. E acho que vão ser questões muito importantes. E que estão ligadas no projeto mais geral, né? Porque nós estamos falando, ó, nós queremos melhorar a condição de vida de todo mundo, vamos querer arrumar emprego e tal, tudo mais. Quando a gente discutiu lá no bar, a gente até falou algumas coisas de emprego, quais poderiam ser as estratégias. Tem a questão da economia solidária, eu acho que ajuda. Tem a questão de fazer com que a gente gere emprego perto de onde as pessoas moram, isso é importante para não ter essa questão das pessoas precisarem se deslocar, né? Melhorar a qualidade de vida onde as pessoas estão morando, revitalizar o centro da cidade, tem um monte de coisa, certo? Então, dá para a gente trazer esse plano para o nível local, né? E pensando sempre na melhoria da população. Aí é questão de a gente entender o plano que é nacional para começar a pensar o que vai ser feito a nível local. Mas, enquanto candidatos e vereadores, é importante vocês entenderem esses princípios, que essas coisas todas vão aparecer na discussão do ano que vem. A gente vai ter questões locais, mas tem coisas nacionais que vão vir para a discussão. O principal é o emprego. E a outra coisa eu acho que é a segurança. No caso da educação, da saúde, eu acho que é tranquilo a gente formular política, não executar ela, logicamente, mas formular, porque não tem boas experiências. E outra coisa, a gente tinha que sempre trazer para o debate as boas experiências que o partido tem. E o partido tem boas experiências de gestão na saúde, na educação, na segurança, muito boas e coisas que a gente pode. Eu estou falando isso para vocês de Sobral, estou falando de Niterói, pelo menos são as que eu já conheço, a gente está rodando por aí para ver outras também, né? Para a gente possa trazer isso para todo mundo e mostrar isso. É importante vocês falarem nesse sentido. Tá bom? Então, muito obrigado. Agora a gente abre aqui para as perguntas, porque tem um monte de gente já querendo cursar para falar. Já falei muito tempo, então vamos lá. Por escrito. Toda pergunta verbal vira uma intervenção, não é uma pergunta. É isso? E eu vou começar provocando Marconi. Marconi, você acha possível fazer como fez Brizola no Rio de Janeiro, quando assumiu o primeiro governo, 40% do orçamento para a educação? Olha, é que quando o Brizola assumiu lá a secretaria, o governo, a gente, desculpa, o governo do Estado, ele não tinha a dívida que a gente tem hoje na prefeitura. Então, para a gente tem que priorizar a educação, mas eu não sei se a gente consegue chegar em 40%. Mas o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que diminuir o máximo possível a despesa com juros, tá? E isso é uma coisa que a gente tem que batalhar de toda forma, e o aumento justamente ser alocado em educação, em saúde e em gastos sociais. Tá? Então, se a gente conseguir, o sonho é chegar a 40%, eu concordo com você, mas a gente, para isso, teria que conseguir reduzir bastante o peso da dívida. E aí eu acho que é uma batalha que a gente tem que fazer não só aqui em São Paulo, mas tem que juntar com outros partidos, outras prefeituras que têm o mesmo interesse. Né? É um ônus tão grande de juros no nosso orçamento, no orçamento da prefeitura, como a gente tem hoje. Muito bem. Professor Marconi, como fazer um projeto de desenvolvimento econômico com o sistema bancário brasileiro desse jeito? O partido fará que mudanças está vendo? Então, veja bem, essa é uma questão que a prefeitura em si, só falando da prefeitura primeiro, ela não consegue mudar sozinha isso, né? Mas é o que eu falei, ela junto com outras prefeituras tal, pode tentar fazer uma política, né, de mudança, pelo menos, nessa questão do pagamento de juros. Pode renegociar dívidas, tem coisas que o Ciro conta aqui, que o banco está cobrando juros sobre juros, tal, isso aí tudo bem.
Agora, do ponto de vista nacional, né? Com o sistema financeiro da forma como ele está concentrado, realmente isso é um entrave muito grande ao desenvolvimento do país. É um dos maiores, com certeza, se não o maior. Né? Quer dizer, o maior eu acho que é esse, junto com a questão da tributação, tá? Sobre a renda. E isso realmente é um entrave muito grande. Quer dizer, uma vez que a gente seja governo, a gente tem que aumentar a concorrência no sistema financeiro de toda forma. Tá? Para isso, a gente precisa ter um estímulo a todas essas empresas que todos têm aí, as fintechs, os bancos públicos precisam entrar, né, de outra forma nesse processo, né, tá certo? Atuando diferente do que eles estão atuando hoje, porque hoje eles seguem tudo que esses 3 bancos grandes privados estão fazendo. E a gente precisa também possibilitar com que bancos menores façam um volume maior de crédito, de operações. Tá? Quer dizer, tudo que a gente precisa fazer para quebrar esse monopólio, ou esse monopólio não, mas essa concentração que tem no mercado financeiro é fundamental. Senão a gente não volta a crescer de jeito nenhum. Marconi, com o PND e o PNT, tratam temas ligados à eficiência da gestão pública, transparência e combate à corrupção. Como tratar os 3 temas de modo conectado, sem cair no lavajatismo e, ao mesmo tempo, disputar essa narrativa para conquistar até assentos de direito? Então, esse é um tema... Eu vi ali, tá? Esse é um tema que é caro para direita ou para centro-direita, vamos dizer assim, né? Não para a direita raivosa, mas para a centro-direita, para todo mundo e tal. Enfim, que é a gestão pública. Veja bem, a gestão pública, ela não é uma coisa absurda de você melhorar, porque existem várias experiências, inclusive dentro do próprio partido, que podem ajudar nesse sentido. Tá? A gente tem várias pessoas que estudam gestão pública dentro do partido e tem condição de fazer isso. Aí não é uma coisa impossível. Quer dizer, gestão pública é informação, você precisa ter boa informação, precisa ter sistemas de informação, precisa ter, logicamente, regimes de metas, tá certo? Regimes de indicadores, aquilo que eu falei para vocês no planejamento mais geral, você precisa ter isso para todo o governo, com responsabilização e, ao mesmo tempo, com premiação para quem acompanha, para quem atinge determinados resultados. Tá? E hoje, por exemplo, você pega o governo do Ceará, e precisa ter manutenção, né? Quer dizer, constância, logicamente. Você pega o governo do Ceará, é um governo ótimo do ponto de vista de gestão, certo? Eu trabalhei muito tempo com gestão pública, muitas pessoas dentro da nossa equipe trabalharam com gestão pública, aqui nessa sala trabalharam com gestão pública. Tá? A questão é que você pode conter desperdícios e pode direcionar bem os recursos. Tá? Agora, o que você não pode fazer é o seguinte, e isso um partido de esquerda não pode fazer, nem é do nosso interesse, nem queremos. Você não pode tratar o servidor público como seu inimigo, como espantalho. Bota ele lá e fica lascando a lenha nele. Se você fizer isso, não tem reforma da gestão pública que vai sair, nem é o nosso interesse tratar as pessoas assim. Então o que você tem que fazer? Você tem que, ao mesmo tempo que falar, olha, nós temos que ser eficientes, temos que melhorar o resultado e tal, é respeitar o servidor e tratar ele como uma pessoa fundamental dentro da máquina. Uma coisa que eu tenho para mim é que a estrutura de incentivos na administração pública é muito ruim. Quer dizer, a pessoa ela tem um incentivo para entrar, mas ela não tem um incentivo para desempenhar na administração pública. Né? Tem um incentivo para entrar, seja por causa do salário em alguns lugares, seja por causa da estabilidade em outros. Né? Mas depois, na hora de performar, de fazer o que ela estava fazendo, ela nem sempre tem esse mesmo incentivo. Então você precisa ter uma estrutura de incentivos adequada. Tá certo? Se a pessoa vai realizar uma determinada atividade e ela realizou a contento, tá? Tem que ser premiada. Se a pessoa, outra coisa, se você tem postos de chefia na administração pública, uma das coisas que mais motiva o gestor o servidor público, é você saber que aquela vaga não é que está fácil. Ela não está, vamos dizer, se você tiver mais conhecimento melhor, não é você necessariamente que vai ocupar aquela vaga, pode vir uma pessoa que não tem nada a ver com peixe. Né? Então a gente tem que ter uma maior reserva de vagas também para gestores públicos, tal, na administração pública.
Tá? Tudo baseado em questões de mérito, tal, tudo mais, mas tá? A gente precisa proteger mais o servidor, estimular ele mais. Pessoal, nós estamos com observação da cidade e reunindo os grupos de trabalho aí, né? Perfeito? Será que a gente já tem uma visão de qual é o perfil da cidade de São Paulo? Qual é a... Se ela é uma cidade industrial, se ela é uma cidade de serviço, se ela é uma cidade de turismo, de negócio, o que que ela é? Eu acho que ela comporta um pouco dos três, né? Assim, e aí eu acho que é um pouco por regiões, né? Se a gente pensar na São Paulo, no centro aqui, que a gente chama de centro expandido, né? Era uma cidade de serviços, certo? De negócios, né? E eu acho que ela tem que ser cada vez mais uma cidade como um polo de negócios e serviços de turismo voltado para tecnologia, não voltado, mas com tecnologia e tudo mais. A gente tinha que aproveitar esse centro nosso, que está sendo muito pouco utilizado, tanto para ocupar ele, para quem pode morar, como para ocupar uma parte com as empresas de tecnologia, como para revitalizar ele como um centro cultural. Agora, quando a gente sai do centro, é importante a gente ter uma estratégia que possa fazer com que as pessoas trabalhem lá perto da onde elas estão, da onde elas moram. E aí, a ideia da gente ter pequenas indústrias ou ter cooperativas de trabalho, pensando inclusive do ponto de sustentabilidade, eu acho que é uma ideia importante, interessante. Então, eu acho que comporta as duas coisas. O que não comporta mais a cidade de São Paulo é a indústria pesada como a gente tinha no passado. Eu acho muito difícil na cidade de São Paulo, dada o adensamento urbano que a gente tem hoje, a gente não consegue mais voltar a ser uma cidade industrial. Mas acho que isso nem é um problema. Desde que você tenha esses serviços sofisticados que eles atendem a indústria e tenha essa indústria ao redor de São Paulo mais sustentável, eu acho que tudo bem. Eu não consigo nem ver onde é que é o Distrito Industrial de São Paulo. Em qualquer cidade do interior, Distrito Industrial de Sorocaba, está ali, está regionalizado e organizado. São Paulo eu não consigo ver isso. E já foi aqui na Barra Funda, já foi, não sei, ali na Moca, já foi em vários lugares nós temos distritos industriais. Professor, qual a sua posição quanto à questão da moradia e desenvolvimento de centralidades para fomentar a geração de emprego de forma regionalizada? Fabio. Desenvolvimento de centralidades, é isso que eu estava falando agora, não é isso? Tá. Então, a questão da moradia, você tem acho que duas coisas que são importantes. Uma é que você tem um número muito grande de imóveis hoje que estão desocupados na cidade, né? E que o Estado, de alguma forma, devia promover, não ocupação deles, mas promover algum tipo de acordo. Ocupação eu quero dizer, não é negociar, tá certo? Realmente o uso deles por quem não tem moradia, de uma forma que a menos conflitiva possível, é óbvio, certo? Mas que a gente possa ter uma política de ocupação, de pagamento desses imóveis para quem são os proprietários, tal, tudo mais, que a gente possa ocupar esses imóveis que hoje estão vazios, e que são muitos no centro, tá? Junto com uma estratégia, logicamente, de emprego, uma estratégia provavelmente de ensino, tudo mais, para que a gente possa, também a pessoa não estar jogada lá por uma coisa que estivesse totalmente fora do lugar. E a outra coisa é você gerar emprego perto de onde as pessoas moram, né? Então você melhorar a condição de habitação onde as pessoas estão. Não tirar elas para um lugar longe, não colocar nada lá, mas ver onde elas estão e melhorar a condição de habitação delas lá. A gente tem condição hoje de fazer isso no São Para isso você precisa urbanizar, precisa rua, precisa saneamento e tal. Tá? Além de construção de moradia, logicamente. Essas são perguntas, os caras são bons. Tá bom, eu acho. O modelo industrial moderno, capaz de competir globalmente, é cada vez mais mecanizado e dependente de tecnologia. Como gerar emprego na nova realidade de indústria, sendo que a indústria hoje não cria tanto emprego como na década de 80? Essa é a primeira pergunta. A segunda.
E como ter um setor empresário convergente com o PND pós a financiarização da economia global voltada para a especulação? Eu acho a primeira mais fácil de responder que é a segunda. Então, veja bem, realmente você hoje tem a indústria, ela, se for sofisticando uma parte da indústria, ela também vai acabar usando muito pouca mão de obra, vai robotizar cada vez mais. Isso vai ser um problema não para São Paulo, vai ser um problema para o mundo, certo? O que a gente pode mostrar, talvez na frente, como exemplo para outras cidades, inclusive, é que a gente teve a condição de gerar políticas de emprego. E aí as políticas de emprego vão ter que ser políticas realmente alternativas a essa indústria de maior conteúdo tecnológico. Não que essa indústria não vá gerar emprego de maior conteúdo tecnológico, mas ela também vai querer gerar empregos, mas também vai querer usar muito a questão da robotização da informática. E isso não vai ter como impedir. Tá? O que você vai ter que fazer é fazer com que ela demande serviços de outros setores, tá? E que são mais intensivos em mão de obra, ou nós vamos ter que aí desenvolver políticas de realmente formação de mão de obra, não só formação, mas de trabalhos que sejam cooperativos e sustentáveis e que consigam incorporar essa mão de obra no mercado de trabalho. Aí é que vai entrar o papel do Estado. Porque essa questão da robotização tal, ela é inevitável. Não tem como você impedir. O que você tem que fazer é gerar empregos de outro tipo. Por isso que eu fico pensando nesses empregos em cooperativas, essas pequenas indústrias, não só pequenas indústrias, mas coisas mais menos automatizadas para gerar mais emprego. E aí, logicamente, você vai ter uma gama de serviços que vão demorar muito tempo para ser substituídos por robôs. Mas essa tendência é uma tendência mundial. A gente vai conseguir fazer a política compensatória, né? Tá? Nesse tipo de indústria, o Brasil, Ciro fala muito sobre isso. Nós temos um gap, porque nós não somos desenvolvidos, porque uma coisa é um país desenvolvido, que substitui toda a mão de obra, como está vendo nos Estados Unidos acontecendo com as grandes, tipo, lojas que automatizam, desempregam. Mas no Brasil você tem outro tipo de emprego. Você tem emprego da infraestrutura, você tem emprego de várias coisas, seja urbanização. E ainda é preciso de mão de obra. Você tem toda a razão. Tem toda a razão. Quer dizer, tem muita coisa ainda aqui, e muito caminho a percorrer, ainda que você vai automatizar, mas ainda tem muito caminho a percorrer que vai dar para gerar muito emprego. Eu acho que uma coisa que vai gerar muito emprego é a questão da urbanização. Urbanização, saneamento, que está começando a transporte pouco, o metrô, essas coisas todas. Você não vai gerar muito emprego. Eu estou comentando aí que ele respondeu uma parte da minha. Isso. O Daniel Mariano pergunta, Nelson. Nelson? É intimidade, eu achei bom, perfeito. Entendo o Projeto Nacional de Desenvolvimento como essencial para o Brasil. No entanto, existe uma mentalidade da elite econômica do país, talvez estrangeira, que se utiliza da comunicação de massas e de mídias para impor sua vontade de permanência da desigualdade. Existe um plano para que essa elite não se levante contra as ações que serão feitas? Eu acho que tem a ver com a segunda pergunta que tinha feito antes, que eu acabei de responder. Olha, a gente não tem como impedir eles de ter o espaço deles, né? Mas a gente pode mostrar o nosso. Então, a única coisa que a gente pode fazer é... Exatamente, escuta narrativa. Né? Agora, aquilo que você estava falando do empresário que já se financiarizou, lá da outra pergunta que eu tinha esquecido de responder, esse é um problema realmente sério. Quer dizer, o empresário que hoje existe, ou ele se financiarizou, quer dizer, ele foi para o mercado financeiro, ou ele virou importador, ou às vezes as duas coisas juntas. Né? Então, o cara realmente que é um empresário que investe aqui, emprega, tal, a hora que a gente achar, a gente tem que trazer. Eu estou brincando, né? Estou exagerando, lógico, né? Mas é uma espécie de extinção. Então a gente precisa tomar ter muito carinho por ele, primeiro. Segunda coisa que é realmente difícil, quer dizer, por isso que quando eu falo para vocês, eu penso, não pode ser aquela indústria tradicional,
porque a indústria tradicional, ela já teve essa mudança de, vamos dizer, de perfil de produção e tudo mais. É reversível? É reversível, lógico, certo? Você não vai deixar ela de lado. Mas tem outras coisas que ainda não se desenvolveram bem no Brasil, aqueles exemplos que eu dei para vocês, da saúde, da biotecnologia, tudo mais, que a gente tem espaço para ali ter, sim, empresário. O outro, que sofreu todo esse período com a apreciação, com juros altos, ele já mudou o perfil dele até por uma estratégia de sobrevivência. Dá para reverter, lógico, mas não é tão simples assim. Nós temos o Queiroz aqui também, né? A gente quer saber onde está o Queiroz está aqui. Antônio Queiroz. Tá? Não é isso? Qual é a diferença do Mas ele PND? não é miliciano, né? Não, pelo contrário, é nosso, do bem. Qual a diferença do PND do Ciro Gomes para o de Getúlio, JK ou dos militares? Como podemos chegar no nível industrial da Alemanha? Vocês reestatizariam a Vale? Você viu que aqui não fala nada, isso aqui não aparece. As perguntas são para um novo seminário. Deixa eu ler de novo. Não, só para eu lembrar. Você tem. Então, veja bem, são períodos históricos diferentes, né? Quer dizer, o princípio é o mesmo. Mas o que se precisava fazer naquela época é diferente um pouco de hoje e tal. Lógico que o princípio da soberania nacional, dos interesses nacionais, da geração de emprego, do capital nacional é o mesmo. Mas naquela época você precisava desenvolver uma indústria de base, né, um outro tipo de indústria que você precisava hoje. Naquela época você quis promover a urbanização, né, coisa que você não precisa mais. Naquela época você não tinha preocupação ambiental, coisa que hoje você tem. Né? Você não tinha a tecnologia que você tem hoje. Né? Quer dizer, o princípio é o mesmo, mas a estratégia muda por causa do próprio avanço da nossa economia. Né? A gente consegue chegar na Alemanha? Consegue. Tá certo? Se não conseguir, você fica melhor todo mundo ir para casa. Certo? Vamos desistir, vamos para casa, vamos para a praia. Como diz, né? Parece que fala, não deve fazer nada, vamos para a praia. Né? A gente se diverte. Né? Mas se a gente está aqui é porque a gente acha que dá para fazer. O que a Alemanha fez? Né? Ela fez um programa grande de competitividade, fez um acordo importante entre trabalhadores e empresas. É uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que também é um ponto, do ponto de vista político, importante, a gente ter um acordo, né, onde as duas partes negociem coisas que sejam relevantes, e eles investiram fortemente em produtividade. Né? Hoje eles têm, vamos dizer, a taxa de câmbio é uma só no euro, mas como a competitividade da Alemanha é muito maior, em termos reais, a taxa de câmbio deles é muito melhor que a dos outros países. Então, eles exportam uma barbaridade. Exporta. Mas a gente precisa exportar também para chegar lá. Tá? Mas é meio do país, né? Exato. Volto falar da Vale. Da Vale? Não sei se depois de tantos anos não estatizaria a Vale. Eu me preocuparia hoje com a Embraer, logicamente, né? Com a Petrobras. O que a Petrobras, que o governo está fazendo ao invés de privatizar, que eles sabem que politicamente é difícil, eles estão fatiando e vendendo pedaços, né? Então eles estão diminuindo, assim, estão acabando, enxugando a Petrobras. Então esse aí é um problema sério. A Eletrobras, né? A Vale, eu acho que o problema maior dela hoje é você ter uma regulação ambiental mais forte, isso sim, que não, é muito fraca. Mas eu não sei se eu iria voltar 20 anos ou mais no tempo, não sei. Tá? Mas eu falo, eu perguntando pela Luca, mesmo agora com uma coisa de Brumadinho, etc., a lógica está indo, né? Ela começou a exportar menos aço, aumentou o preço do aço e aumentou o preço. Então, aí o governo pode fazer uma política que é outra coisa. Fala, olha, vocês não podem exportar mais minério, como os asiáticos fizeram, só pode exportar aço. Ou então nós vamos criar um estímulo para eles transformar, outra empresa pegar o minério ali e transformar em aço. Certo? Você pode fazer isso na barra, você está assinando a Vale, mas eu acho que dá mais certo você criar um incentivo para fazer isso. Professor Marconi, por favor, gostaria que falasse sobre que lugar as minorias ocupam no PND e políticas públicas. Entendo que quando se pensa em políticas de trabalho,
todos estão incluídos, porém, as minorias têm características que as diferenciam. E com isso, há que se olhar sobre outros focos. Exemplo, população travestis e transexuais tem muito mais dificuldade com trabalho, educação, saúde. Aliás, são necessárias políticas de saúde específicas também. Etelma. Então, todas essas políticas realmente, para as minorias, seja LGBT ou para outros grupos, a gente tem que priorizar, certo? Tomando cuidado para a direita não vir para cima da gente e dizer que, né, nós estamos fazendo uma pauta identitária, tal, tudo mais. Mas que no fundo a gente tem que priorizar isso, precisa, logicamente. Tá? No nosso programa, a gente tratou isso, a princípio, né, como na questão do emprego, primeiro colocando legalmente a impossibilidade de ter diferenças salariais. Segundo, criando estímulos para as empresas, né, que empregassem pessoas, digamos, de minorias. Né? Agora, de qualquer forma, essas dificuldades que a Thelma falou, realmente elas permanecem, são as dificuldades de você se inserir no mercado de trabalho e tal, não sei o quê, e aí realmente a gente precisa tanto ter políticas de conscientização, tá certo? De repressão à discriminação, de todas as formas, então a gente precisa realmente trabalhar no sentido de, do ponto de vista legal, impedir essa discriminação e fazer as ações para incorporar as pessoas o máximo possível no mercado de trabalho. Eu acho pior você criar, vamos dizer, trabalhos específicos ou cursos específicos, etc., para um grupo de minorias. O certo é você incorporar elas no, vamos dizer, nas mesmas atividades que todo mundo faz e coibir o máximo possível a discriminação. Esse é o meu ponto de vista, eu estou falando pessoalmente. Né? E, logicamente, o resto é repressão e campanha de conscientização de que você não pode ter nenhum tipo de vamos dizer, de discriminação. Agora, tem outras questões específicas que são importantes. Do ponto de vista de saúde, eu acho que tem questões que são importantes. Tá? Aquilo que afeta muito diretamente um grupo e que ele se sente, de alguma forma, muito discriminado, precisa ter um tratamento específico, a gente precisa tratar. Mas eu acho que, como princípio geral, a gente devia tentar integrar o máximo possível as pessoas para que não houvesse essa diferenciação. O que estava muito claro lá no nosso programa é que você não poderia ter nenhuma diferenciação no mercado de trabalho. Mas acho que cabe a gente detalhar um pouco mais essas questões. Tá? É a questão da inclusão, né, professor? Que a gente vê nas escolas do primeiro grau, a questão da inclusão. Quando você coloca os deficientes físicos, mentais, também participando, você inclui, e aí tem que fazer com que a gente possa discutir essa questão da inclusão, fazer com que se respeitem todas as pessoas, né, que haja espaço. Não é isso? A igualdade é... Professor, o partido tem algum horizonte ou perspectiva de erradicação de moradias precárias? Fábio Adorno. Olha, é lógico que se a gente está falando de urbanização, de saneamento, a gente quer, com o tempo, erradicar essas habitações, com certeza. A gente não colocou isso explicitamente lá, né, mas é óbvio que se a gente for desenhar alguma política forte na área de urbanização e saneamento, a gente tem que pensar nisso e colocar como meta, em tantos anos, a erradicar as habitações precárias. Mas para isso a gente precisa também planejar para evitar o surgimento de outras habitações precárias, né? Planejar para que o PCC não tome conta de uma determinada área e lá ele tome conta daquelas habitações e comece a fazer, né? Tudo mais, tá certo? A gente tem que tomar cuidado também para impedir o avanço, digamos, né, desordenado dessas habitações e já, quando a população for crescendo, já prover ela de uma infraestrutura melhor. Né? Mas acho que dá para a gente colocar isso como meta, não assim, né, no curto prazo, mas colocar em tanto tempo a gente chegar lá, assim que está fazendo com as outras metas do programa de governo. Tem um problema em São Paulo grave, que são as invasões dos mananciais
E aí, loteamentos clandestinos no Manchester e as pessoas comprando. Não é isso? E aí, o poder público leva, por exemplo, como levou o trem até... Leva o trem. Leva a condução, porque já está instalado. Né? E aí, você chegar uma hora que vai ter inicial, como é que você vai fazer? valorização, mesmo com o tempo sobrando, não haverá. Agora, exato. Agora você está substituindo totalmente a pessoa. Não é um cara que está lá junto, né? Quer dizer, e aí como é que você vai fazer isso? Então, você reverter isso, eu falei, tem algumas coisas que você pode fazer complementares, mas vai chegar uma hora que você vai ter que dar renda para essas pessoas. Aí tudo bem. Tá achando roubou o dinheiro, o sujeito vai ter dinheiro, a pessoa vai ter dinheiro, vai poder consumir um pouco de cultura, de lazer, disso, daquilo, e aí vão ter esses outros setores também. Tá certo? Mas não pensa que o lazer também não pode ser automatizado. Então a gente precisa pensar nisso. Quando você falou agora isso, você está falando de digital taxes, que você falou aí, Exato, isso aí. Digital taxes. Foi no dia seguinte, muito bom, né? Temos duas últimas perguntas. As demais, eu vou entregar para o professor para ele responder depois. E tem uma pergunta aqui que não é uma pergunta, é uma dissertação, né? Então vamos. É boa, claro. Foi feito por você, deve ser ótimo. Sabendo do problema que a dívida pública coloca sobre a sociedade, seja no nível federal, estadual ou municipal, pergunto: se não é necessário que se faça uma auditoria nestas dívidas, pois sabemos que algumas auditorias reduziram o valor da dívida, tirando o peso dessa sobre a sociedade. Zé Antônio. Eu particularmente, posso desagradar vocês, mas eu não sou fã dessa ideia da auditoria da dívida pública, porque mas você pode rever contratos, né? Eu acho que isso sim é importante, rever contratos, como é que eles foram feitos, tal, tudo mais. Agora, a dívida pública, ela no fundo o Tesouro emite, põe lá no Banco Central, o Banco Central a gente pode até questionar como é que essa dívida pública está sendo operacionalizada, tal, etc. Mas não tem nada que não seja transparente ali, que não mostre de onde veio aquele título. E eu acho que nós não vamos ganhar muito com isso, certo? Eu não acho que por aí nós vamos resolver o problema fiscal. Porque não tem muito o que achar ali, tá certo? Bem, se você remontar em 1900 e bolinha, pode ser que era diferente o perfil da dívida e tal, mas esses títulos já foram vencendo, quer dizer, eu não compro muito essa ideia, e normalmente quando alguém me pergunta, realmente eu fico sempre com o pé atrás. Agora, se você quiser fazer uma auditoria dos contratos do setor público, aí é diferente. Porque aí o contrato, o que cada um está fazendo, como é que foi firmado, né? Isso tem que fazer no dia a dia. Na verdade, a auditoria, quando fala de auditoria de dívida pública, o que a gente falava, tem que fazer auditoria diariamente, certo? Para ver o que está acontecendo. Tem que chegar lá e falar, está pagando tanto de juros? Por que está pagando tudo isso de juros? Ah, tudo bem, tá certo, então vamos ver. Aí nesse sentido, sim. Tá certo? Se começou a pagar juros sobre juros, tal, tudo bem. Agora o tamanho da dívida, o título que foi emitido, tal, etc., eu não consigo entender aonde que o negócio podia pegar. Entendeu? E vai criar uma insegurança muito grande no mercado. Eu iria por outro caminho. Vamos ver todos os contratos da administração pública e ver como eles foram feitos. Como é que as dívidas estão sendo pagas, não como elas foram formadas. Esse que é o problema. Tá? A última, hein? Depois você tem aqui umas para você levar para responder. Professor, como realizar um plano com um horizonte temporal de 20 anos, tendo uma administração de 4, que dificilmente dá continuidade às administrações anteriores? Então, ainda que você não tenha a gente não tenha um projeto para 20 anos de perpetuação do poder, né? Mas qualquer plano estratégico tem que ter um horizonte um pouco mais largo. O que você espera que você, logicamente, faça o seu sucessor, né? Certo? E que depois os outros que sucederem, dentro de um grande acordo, toquem esse plano para frente. Você pega o exemplo do Ceará, ele foi mudando várias vezes o governo lá, mas eles têm uma estratégia de desenvolvimento que dura desde os anos 90.
certo? E que foi consolidando a questão da educação, da infraestrutura, tal, tudo mais, tá? Muda governo, tal, etc. Eles conseguem manter isso. E tem uma coesão. A coesão que você consegue aí é muitas vezes dentro até da administração pública, dentro da própria burocracia, e que toca aquilo. Você tem uma burocracia que se mantém nos postos-chave, ela tem condição de continuar tocando. Lógico que se virar o governo, ele pode ter outras prioritárias. A gente já sabe um pouco desse fla-flu que tinha PSDB, né, e PT, né, Bolsonaro e PT, que aí realmente a coisa não vai dar certo. Mas se a gente fizer um programa que seja mais palatável para a sociedade como um todo, se a sociedade apoie, né, é difícil ele, vamos dizer, não é que é difícil, a chance dele se perpetuar é maior. Se a gente não pensar assim, não adianta nada, né? Nunca vamos fazer planejamento nesse país, né? Por isso que seria plano, não quero mais. Exatamente. Muito bem, professor. Salve de palmas aqui. A editora África, todas as aulas vem aqui vendendo livros para a gente. Né? Pronto? Comprou? Eu também. Então fica bom. Eu pedi para ele sortear aqui. Tá vendo? Já esses já estão fora. Já ele está vazando por lá. Não adianta, a sorte é a sorte. Não, não tem. Mas ele está tirando, não somos nenhum de nós que colocamos. Não é isso, Bruno? Pastel. Foi embora? Foi embora? Perdeu. Recebeu o Playboy? É aqui, quem fica até o fim tem que ser respeitado. É isso aí. Vitor Pelizaro. Vitor Pelizaro.